Sejam muito bem-vindos, meus caros Browners, que nem a Natália deve falar. Vai pegar esse nome aí, Browners. Daqui a pouco vai pegar. Ao episódio 12, cadê o 2? 12, aí, do Browners Cast, a segunda parte do episódio que estávamos falando aqui. E apresente aí as nossas convidadas, as queridas... Bia e Camila. Bia nutricionista, Camila nutróloga. Se você não tá entendendo nada, volta um episódio e assiste a parte 1, que a gente começou o papo com elas, sobre as dificuldades que elas encontram no consultório, né, sobre veganismo e vegetarianismo e como elas contornam esses desafios, tá? E quando chega paciente vegano, assim, vou voltar. Paciente que quer fazer a transição pro vegetarianismo ou veganismo. Vocês mostram tudo isso pra eles? Tipo, vocês falam com certeza, de todas as dificuldades? Lógico, nossa, nunca falo mais das dificuldades do que das delícias. A consulta vira um bate-papo ali sobre... Tem muito médico e nutricionista que fala assim, tá bom, e aí prescreve, mas assim, não abre sobre tudo que a pessoa vai passar, sabe? Não, eu falo até da parte de experiência pessoal, de vida social mesmo, por quê? Gente, eu prefiro que essa pessoa vá pro mundo e fale, nossa, mas não era tão difícil quanto ela tava falando, do que falar. Porque, assim, uma das minhas maiores urgências dentro disso tudo também é mostrar um vegetarianismo e um veganismo real. Porque o que a gente já viu há muito tempo acontecendo e ainda acontece, principalmente dentro da comunidade? É só tirar a carne. Eu passei por isso. Você entendeu? E aí o meu treino, minha performance ficou horrível. Eu me senti muito fraca, sem energia, porque eu só tirei a carne. Exatamente. E não é isso. Não é que, mas aí eu vou... Porque aí depois, gente, isso... eu entendo esse discurso no sentido de tentar trazer mais pessoas para o movimento. Mas isso, na verdade, lá na frente, só vai te afastar e afastar outros. Porque aí você vai... É inevitável que você vai ficar doente se você só tirar carne e não repensar. Não porque a alimentação vegetariana ou vegana seja deficiente ou falte alguma coisa nela. Mas porque você não a repensou. Há uma cultura imensa em volta do consumo de carne. A gente cresce comendo carne. Não é questionado isso. Ninguém me perguntou quando eu tinha 6 meses de idade se eu gostava ou não. Exatamente. Quando eu fiz a minha transição alimentar quando eu era criança. Eu só fui aprendendo que era assim que comia. Que o prato era arroz, feijão, carne e um legume. E eu ainda tive sorte que meus pais eram extremamente rígidos em relação à minha alimentação. De ter uma alimentação saudável. Dentro das limitações e conhecimento deles. Então, pelo menos um vegetal tinha. Hoje em dia, as pessoas comem batata e carne. Aí é só tirar a carne? Óbvio que não. Você vai comer só macarrão? É óbvio que você vai ficar doente. E a culpa não é do vegetarianismo. É da pobreza da sua alimentação. Exato. É pobre em macronutrientes, em micronutrientes. Então é óbvio que eu tenho que... É uma questão de responsabilidade eu falar tudo pro meu paciente. Você quer tirar a carne da noite pro dia? Tudo bem. Eu sei que o impacto é gigante. Só que você não come uma fruta, você não come um vegetal, você não come um grão. Vai faltar. Vai faltar ou vai ser uma alimentação... Vai continuar sendo pobre. Você quer fazer... da noite pro dia, beleza, mas você vai ser muito desafiador. Você vai ser muito desafiado no processo. Eu vou estar do seu lado o tempo todo. Eu vou te ensinar como fazer. Mas vai ser desafiador, porque você não come nada do que deveria ser a base. E aí, quando a gente volta, dá uns passinhos pra trás ainda, mais do que orientar esse paciente, é que a gente deveria ter orientado isso desde sempre. Se ele já passou por outros nutricionistas que nunca incentivaram ele a comer vegetais, que papel que a gente tá fazendo? É isso que é mais bizarro, né? Entende? A nutricionista, ela vai lá e passa. Se seu almoço é arroz, feijão e carne, beleza, só vou ajustar aqui as quantidades. Você entendeu? Não bota um vegetal, não fala da importância, né? Porque também não é só botar e falar, não, agora você precisa comer vegetais. Exatamente. Tem que explicar por que a pessoa precisa comer vegetais, né? E isso não é questionável, né? Exato. A pessoa chega e tenho todas essas restrições e ninguém questiona. E aí, se em algum momento a gente chega e fala, eu não como carne.
Aí todo mundo questiona, não, né? peraí. Se a base de todo mundo, ou da maioria das pessoas, fosse tudo bem você não gostar de um alimento ou outro pontualmente, não gosto de mamão, não sou fã de banana, sei lá, isso tudo bem, tá tranquilo. Agora, se a base da pessoa é uma base pobre em micronutrientes, em macronutrientes, não tem como ela só tirar a carne. Eu sei que é uma urgência, eu sei que quando a gente vê é um impacto muito grande, eu sei que os animais têm pressa, mas vegano ou vegetariano doente não é ativismo. Muito pelo Exatamente. contrário. Então, teve até uma conversa que eu tive num podcast com a Cris, que ela tem um processo super legal com isso. Ela é uma pessoa que não comia nada mesmo também. E aí, dentro desse processo o que não quer dizer que o processo para o vegetarianismo e o veganismo não possa trazer mais saúde para essa pessoa nesse sentido de que ela vai abrir um leque de novos sabores. Geralmente é o que acontece. Exato, exatamente. Esse é o ponto. Mas isso precisa acontecer. Então, por isso que precisa ser muito claro. Porque se a gente não é claro, não tem essa responsabilidade em falar para o paciente que ele precisa inserir, sim, outros alimentos, ele vai achar que ele tá abafando, que ele não vai precisar fazer isso e lá na frente ele vai ficar doente. Não pelo vegetarianismo, só que ele vai ocupar o vegetarianismo. Aí são aqueles ex-veganos que falam, não, precisei voltar a comer carne pela saúde. Exatamente, porque eu fiquei doente. Eu odeio. Porque eu fiquei doente, porque eu tive sintoma gastrointestinal. Porque assim, é aquela dicotomia. Eu sei o quanto é maravilhoso pra mim estar próxima dos meus princípios, não consumir esses alimentos. E isso é uma questão pessoal minha. E de quem faz essa escolha. Não tem uma pessoa que faça essa escolha e fala, eu faço obrigada. Não. Se sente muito melhor porque tá próximo ali. Então, tem que tomar cuidado pra esse discurso não virar tipo, vem de qualquer jeito, entendeu? Eu tenho que tomar esse cuidado também. Por isso que eu sou tão incisiva, porque num mundo ideal, pra mim, todo mundo seria, né? Só que nem todo mundo tá preparado ainda. Então, por isso que eu dou tudo de mim pra cada paciente meu. Meus pacientes sabem, eu falo que eu não sou apaixonada por ninguém, não tem ninguém no meu coração, mas na minha cabeça meus pacientes estão o tempo inteiro. Então, assim, ter conversas difíceis facilita o processo. Ter conversas difíceis evita conversas mais difíceis ainda lá na frente. Sim, com certeza. Então, é uma questão de responsabilidade falar a verdade para esse paciente. Cara, é muito legal, mas talvez não seja tudo isso que te prometeram em relação à alimentação, se você não mudar essa sua base alimentar. Se a sua base alimentar fosse boa, cara, ia ser muito mais tranquilo, mas a gente vai ter que dar uns passinhos para trás e inserir alguns alimentos que não estavam aí antes. Mas já aconteceu de algum paciente falar, não, eu quero ir mesmo assim e vambora? Já, e aí orienta e vai ser desafiador pra caramba, mas ele vai conseguir, porque eu tô ali. Mas ele faz essa mudança alimentar? Poxa, muitos, Nossa, muito. Eu tinha paciente que não comia fruta nenhuma, tinha paciente que não comia vegetais, e hoje não se vê sem frutinha. Isso é muito bom, cara. Muito, mas bom. isso, todos os meus pacientes, não tem paciente meu, comendo carne ou não, que não introduz alimentos essenciais. Gente, não existe. Esse é o ponto, entende? Não é só porque você vai fazer a transição que você precisa inserir esses alimentos. Independente do seu padrão alimentar, existem alimentos que são inegociáveis. Mas eu não gosto. Não tem que gostar, infelizmente. Frutas, vegetais, grãos integrais, leguminosas. Independente de você comer carne ou não, você vai... Aprende a fazer uma forma de que você gosta. Exato, sempre tem uma forma legal. Experimenta coisas diferentes. Eu não gosto, mas só experimentou alface, tomate a vida inteira. Nunca experimentou outra coisa. Aquela casadinha xoxa, com um palmito lá no meio, sabe? Pelo amor de Deus, um pepino sem nada. Eu gosto dessas coisas assim, sem nada. Mas é porque eu tô desde... Eu amo. Eu amo. Mas é porque desde criança eu fui muito estimulada. Meu paladar foi extremamente educado pra gostar dessas coisas. E eu entendo que você não goste. Eu sou uma exceção, completamente. Só que depois de adulto, não é uma coisa... eu também não, às vezes eu não quero treinar, às vezes eu não quero trabalhar. Às vezes eu não quero escovar o dente, às vezes eu só quero deitar, não quero tomar banho. Chego cansada em casa, ainda tenho que varrer.
Passar amor de pano. Deus. Às vezes tem coisa que não é questão de querer. É você precisar fazer. É precisar ser fazer, adulto. exato. Bem-vindo à vida adulta. Exato. Que isso de introduzir alimentos, eu gosto muito de dar o exemplo da minha família, assim. Eu fui criada com a minha mãe e 3 tias, a gente sempre morou na mesma casa ali. Minha avó faleceu em 2019, eu tava transicionando do vegetarianismo pro veganismo, e ela tava doida, que aí, pelo amor de Deus, eu já aguentei tirar a carne, agora vou tirar o ovo também. Como é que vai comer o quê, né? Vai viver de alface. Sim, e sempre foi uma alimentação equilibrada, assim, na minha casa. A gente tinha todos os grupos alimentares, mas aquela alimentação monótona do brasileiro. Então, o legume era sempre abobrinha, às vezes quiabo, de vez em quando uma berinjela aparecia ali num domingo. E assim, tinha, mas era sempre o básico. E aí foi um processo de anos de entenderem que não tinha riscos, de eu mostrar. Mas assim, hoje minhas tias vão na feira, assim, hoje minhas tias sabem marca de tofu melhor do que eu. Tipo assim, a Camila vem no final de semana, como é que eu faço isso aqui? Tô seguindo tal perfil que ensinou as receitas, e foram introduzindo na alimentação delas também, assim, ainda comem carne, não são vegetarianas, mas tem uma riqueza muito maior de variedade, assim, de legumes, de frutas, e eu tenho uma filha de 3 anos, e assim, a base de tudo, não existe falar que não gostou na primeira vez que provou, vai provar de 10 formas diferentes. A gente tem estudos que falam disso, das 10 formas diferentes. Vai provar de 10 formas diferentes, não gostou de nenhuma forma? Tá bom, então esse alimento você não gostou. Quais são as possíveis substituições? Alguns você vai ter que comer. Qual que você gosta menos? E você vai... Assim, eu gosto muito de trabalhar com introdução alimentar para criança exatamente por isso. Porque você dá todo o direcionamento do paladar ali, realmente. E aí ela já vai chegar no momento de fazer qualquer escolha que seja, com a base boa, com a base pronta, suplementada. E aí as dificuldades nesse sentido são menores, né? E esse estudo das 10 formas não é nem formas diferentes, é 10 vezes o mesmo alimento, pode ser da mesma forma. Pra gente ver como o nosso paladar, existe algo que chama neuroplasticidade, e o nosso paladar muda. A gente, quanto mais a gente... mudou totalmente. Muda completamente, eu gente. Eu amava carne, gente. Hoje em dia eu não sinto falta. Todo mundo me pergunta, você não sente falta? Eu falo, cara, não. Exatamente. E assim, eu tive recaídas no meu processo. Eu não fui essa pessoa que falou, não, vi o documentário, hoje eu decido. Eu decidi, porém, não foi assim da noite pro dia, sabe? Exato. Eu fui bem aos poucos, fui eliminando aos poucos. E tive recaídas sim, porque é gostoso. Gente, é bom, sabe? E hoje em dia eu sinto zero falta, porque o paladar adaptou totalmente. E isso é uma conversa difícil também. Tá tudo bem você sentir falta, tá tudo bem você sentir vontade, tá tudo bem você ter vontade de comer um doce que sua mãe fazia, uma coisa com ovo que sua avó fazia. A comida pra gente, pro ser humano, principalmente pro brasileiro, ela tá muito cercada de amor, carinho, afeto, né? Muito. Então, e geralmente esse afeto, ele vem nessas skins do bolo com ovo, do pãozinho com ovo, do pãozinho de carne louca das festas de aniversário. Você entende? Então, assim, a gente tem... Essa também é uma conversa difícil. De que tá tudo bem você sentir vontade ao longo do processo. A vontade é inerente. E tá tudo bem você cair em algum momento. Isso não te faz menos vegano. Isso não te faz menos vegetariano. Isso é muito necessário. Isso só te faz ser humano. Né? Então, assim, a gente tem essas... Você entende que são várias conversas difíceis que a gente precisa ter? Porque essas conversas difíceis são as que vão facilitar lá na frente. São as que vão impedir que a gente tenha conversas mais difíceis ainda. Porque se eu não falar pra esse paciente que tá tudo bem ele sentir vontade, que a vontade é inerente do processo, porque o discurso que ele vai ouvir, né, de alguém é que porque eu peguei nojo de carne. Realmente, às vezes tem um nojinho, né? Mas aí, porque eu peguei nojo de carne. Mas então eu não sou vegetariano direito, porque eu não tenho nojo de carne, eu tenho até vontade às vezes. Às vezes a pessoa que falou isso, ela é vegana há 10 anos. Há 1000 anos, sabe? exatamente. Hoje em dia, realmente, eu tenho nojo de carne. Mas lá no início eu gostava ainda, gente. Você entendeu? É um processo, exatamente. né? Uma das conversas que eu gosto de ter também é de todo o aspecto social, assim, exatamente por essa questão. E acho que foi o que
o que foi mais difícil pra mim? Como foi algo que fisicamente eu me senti melhor, então toda essa parte fez sentido, foi fácil. Mas quando vinham os questionamentos de fora, isso vai te fazer mal, ou você vai ficar com deficiência, ou até os questionamentos em relação ao transtorno alimentar, se era uma restrição ou não, eu não tinha com quem conversar. Então era eu e eu mesma para tentar ter o discernimento de será que isso realmente vai acontecer? Onde eu busco? Com quem eu falo? E os próprios, assim, você vai na festa de aniversário do amigo e você é a única que come diferente. Aí, de repente, todo mundo olha pra você. E aí não é saudável, você sabe que não é saudável, né? Aí vem os comentários. Exatamente. É os comentários. Nossa, gente, eu fiquei tão embasbacada que faz anos que isso aconteceu. E eu lembro, marcou, faz muitos anos. Já ouvi diversas besteiras ao longo desse tempo, mas essa me marcou porque ele tava com uma Heineken numa mão, não era nem cigarro, era vape, Nossa, o vape sacanagem. na outra, né? Mamu, sedentário, comendo carne pra caramba, aquela gordura escorrendo. Ah, mas não é saudável. Não, e ele falou com pesar. A hora que ai, gente, eu tenho raiva até hoje. Pena de você, Sabe, né? uma Coitada da pena. vegetariana. Eu falei, você que é, né? Mas e eu acho que uma coisa que me pega muito até hoje, eu não escuto muita gente falando disso, mas é algo que eu gosto de ser ativista sobre, até pelo histórico de transtorno alimentar. O que dá esse direito de todo mundo questionar as nossas escolhas, de repente, só porque a gente... Assim, que espaço que alguém que você nunca viu tem de questionar a escolha que você fez? Isso acontece muito com a minha filha. Meu marido come carne, não é vegetariano, e a gente fez uma escolha meio termo ali, né? Só que a escolha foi assim, eu fui ensinada, só existia no meu prato ali a carne desde sempre e ninguém nunca me explicou. Hoje ela come carne, mas assim, sempre eu faço questão de explicar o que é, por que você está comendo, por que eu não como, quais são as minhas escolhas. E é algo que acontece sempre, assim. Eu falo que eu sou vegetariana, de repente todo mundo... Nossa, mas o que você faz com a sua filha? Meu Deus, mas você tá privando ela disso. Mas, Coitada dela, gente, que espaço que você tem de questionar as escolhas do outro, sabe? Assim, é uma intimidade que não foi dada e que a gente tem que aceitar. Assim, é a piadinha que vai acontecer em todos os lugares, é o questionamento que vai acontecer em todos os lugares. E assim, respeita, são minhas escolhas. Eu não saio questionando por que você prefere picanha e não prefere filé mignon. Tipo assim, não tem sentido esse questionamento todo. E se você rebate dessa forma, você é a vegana chata. Exatamente, exato. Você é grossa. Exato. Nossa, grossa. Sim. Tinha que ser vegana chata, né? Exatamente, é sempre assim. Porque chega uma hora que enche o saco. Então, e essa é uma outra conversa difícil. Eu falo assim, cara, vai existir, né? Vai existir aquelas pessoas que vão fazer piadinha, tipo, meu pai, meu irmão fazia muito comigo piadinha também. Mas num sentido carinhoso. E ok, esses aí a gente xingava tem que junto, conviver mesmo, é exato. isso. Mas tem uma galera que vai querer ser só chata. E aí vai do seu coração, vai na hora. Mas geralmente só concorda. Você tem razão. Você tem razão. Eu tô nessa fase. Não, eu sou total dessa fase. Eu sempre fui dessa fase. Exceto essa situação específica, eu sou dessa fase. Tipo assim, você tem razão, né? Será que eu tô fazendo isso? Então eu vou voltar. Vou voltar a comer. Sabe o que você falou? Eu vou. Eu falo. Eu vou repensar. E tem gente que de fato, assim, não pretende ser, mas que tá aberto a um discurso. Sim, sabe? existe assim, essas pessoas existe também. um espaço. Por exemplo, a última vez que eu vim pro Rio foi em janeiro. Eu tô sempre aqui, né? E aí, eu conversei com um amigo de uma amiga minha. E ele falou assim, cara, eu tenho muita vontade, mas me pega muito hambúrguer. O hambúrguer me pega. Eu falei, também me pegava. Só que, quando eu descobri que tinha no cardápio... Porque, olha isso, é uma coisa tão óbvia pra gente que é há muito tempo, mas pra quem nunca pensou em, de fato, agir em relação a isso, nunca pensou. Então, assim, tenta pedir nas hamburguerias que você já foi, a parte vegetariana. Ele falou, cara, eu nunca nem vi essa parte nas hamburguerias que eu já fui. Falei, porque você vai ver que às vezes ou é tão gostoso ou mais. O Vitor passou por isso, né? O meu foi só total isso. Tem uma hamburgueria em São Paulo que era do lado da faculdade que eu estudava. Chama Holy Burger. Hoje, inclusive, ela é super renomada. E foi lá que eu descobri que eu amava
hambúrguer de falafel. E eu nunca tinha comido, eu nunca nem tinha comido falafel na minha vida. Em 19 anos de vida, eu nunca tinha comido falafel. Porque era frito e fritura não entrava em casa. Então, né, nunca tinha comido. Então, assim, são coisas que... E até então, como minha mãe sempre foi muito regradinha com a nossa alimentação, de ter vegetais, mas os vegetais eram os vegetais no vapor, né? O frango, o filé de frango, que era mais saudável, era um salzinho, um pouquinho, fio de azeite, né? O arroz e o feijão. Então, pra mim, essa história de comida vegetal ia ser muito difícil pelo sabor. Eu amo comer, eu não escolhi nutrição porque eu não gosto de comer. Então ia ser muito dolorido nesse sentido. E aí ter essa conversa também com pessoas que têm aquele impulso, mas têm dificuldade de pensar em uma alimentação vegetal prazerosa, gostosa, leva para comer em lugares diferentes, dá essas dicas mesmo. Eu lembro do dia, gente, que eu descobri que dava para pedir em rodízio vegetariano, e eles adaptavam. Aquilo para mim fez assim, sabe, anos atrás. Porque foi quando eu tentei tirar por aqueles 3 dias e voltei a comer. Foi por causa de um restaurante japonês. Porque não só pela vontade que eu tive, naquele dia caiu um véu mesmo assim na minha cabeça, eu não tinha mais vontade de comer carne. Mas eu não sabia como fazer. Eu voltei porque eu literalmente não sabia. Eu falei assim, mas o que eu vou fazer aqui agora? Porque cani, carne, salmão, carne, atum, carne. Não tem só de shimeji, ou eu vou comer só de pepino, de shimeji. Até tentei, mas não rolou. Então assim, o que eu vou fazer, sabe? Então era mais nesse sentido do que eu vou fazer. E quando as pessoas estão dispostas a ouvir a gente, sem essas barbaridades, esses mitos absurdos e tudo mais, é muito gostoso de conversar. Então, assim, é uma outra conversa difícil. Não esteja fechada para conversar sobre isso com as pessoas. Eu sei que enche o saco, mas também não seja um militante. O militante, né, o fiscalzão. Isso afasta, né? Isso afasta, também tem essa conversa com os pacientes. Eu sempre falo assim, olha, eu sei que abriu um mundo pra você agora. Você tá vendo o mundo de outra forma, agora que você descobriu o que acontece, que caiu essa ficha pra você. Mas não seja essa pessoa. Não seja quem aponta o dedo pro outro porque a escolha dele é diferente da sua. Porque quando vão fazer isso com você, você também não gosta, né? Então, mostre com exemplo, né? Hoje, ao redor, no meu ciclo, muitas pessoas já reduziram muito o consumo de carne, mas eu nunca impus absolutamente nada pra ninguém. A melhor forma de ativismo é com exemplo, gente. Isso aconteceu com a minha família também. Você falou da sua, né? Quando eu falei que eu ia parar de comer carne, meus pais falaram, tá bom, mas assim, você cozinha a tua comida, a gente não vai fazer comida especial pra você e fé. E aí, eu, óbvio, errei muito no início, né? Mas depois comecei a fazer umas comidinhas gostosas e eles foram comendo e vendo que, olha só, esse negócio aqui sem carne é bom também. Hoje em dia, minha mãe tá pedindo uma marmita da Raiz Vegana aqui no Rio, sabe? É lá que eu quero almoçar, inclusive. Perfeito. É muito boa a comida deles, sabe? E, então é isso, quando a gente mostra com exemplo, essa é a melhor forma de ativismo. É muito melhor do que você ficar apontando o dedo, por exemplo, você falou que você não come carne, tal, mas gosta muito de um doce. Tem muito vegano que vai apontar o dedo na sua cara e falar, não, você não é vegano então, você não tem compaixão pelos animais. Gente, pra mim, o veganismo é você fazer o que tá dentro da sua realidade pra ir contra a indústria. Ponto. Se você come um docinho pontualmente, cara, isso não te faz menos vegana, sabe? Pra mim, na minha opinião, óbvio, tem muita gente que discorda. Mas é isso. Se é o que tá dentro da sua realidade, comer um chocolatinho que leva leite de vez em quando, pontualmente, gente, tá tudo bem, sabe? Exato. Não precisa ser rígido. Também tem essa questão de rótulo, né? Que até o Vitor passou por uma questão assim, né? De te perguntarem, mas você é o quê? Uma feira que a gente faz, do nada veio uma pessoa pra mim e eu vou estudar uma rápida e tal, não sei o que lá. Vocês são veganos? Eu falei, a Natália é vegana. Aí você, então, eu tô querendo ir, chegando lá no vegetarianismo, mas não, ainda tá. Aí a pessoa, tá, uma opção, o que exatamente, assim? O que você é? Aí eu, mas não sei. Você é ovo-lacto, não sei o que. E eu, na época, não sabia o que era ovo-lacto vegetariano. Aí eu falei, cara, não sei o que é isso. Deve ter isso aí. Era isso aí. Alguma coisa nesse sentido aí, por aí.
E a pessoa encontrou na parede, assim. E isso é a pior coisa. Eu né? dou sempre esse Botar exemplo. Você a falou que pessoa na escuta os parede. episódios, esse é sempre o Eu exemplo ouço. que eu uso. Botar a pessoa na parede é a pior coisa que você pode fazer, sabe? Apontar dedo. Que aí você afasta a pessoa do movimento. Fala, não sei, meu Deus, não sei o que eu sou, não quero mais. Sabe? Eu sou flamenguista. Entendeu? É isso, acabou. E uma refeição a menos que se faça, a gente já é... Gente, acho que a época mais feliz da minha vida foi quando minha cunhada tava grávida. Minha cunhada come carne Full HD. Ela tava grávida e ela não conseguia comer carne na gestação. Gente, eu conheço tanto restaurante vegano e vegetariano em São Paulo, porque em 9 meses, acho que a gente zerou os restaurantes de São Paulo. Maravilha. A gente ia, principalmente no Pop Vegan, mas a gente ia em vários outros porque ela não conseguia comer carne. E o meu sobrinho, inclusive, quando fez a transição alimentar, até uns 3 anos mais ou menos, ele rejeitava a carne. Só que aí ele foi num churrasco, inclusive você tava, né? Sim. A gente foi no churrasco, aí ofereceram pra ele. Aí quando eu falei, não, ele não come. Aí ele pegou, experimentou, já era. Aí já era. Foi convertido. Exato. E assim, foi por causa dele. Ele tinha 6 meses quando ele começou a introdução alimentar e começou a rejeitar carne, né? Então não teve nenhuma influência minha, era uma coisa dele mesmo. E aí minha cunhada não comia. Aí foi assim, juro, acho que foram uns anos junto da gestação. Eu já tava feliz de ser tia, que era o meu maior sonho. Daí teve a gestação e ele nesses 3 aninhos ali vegano. Gente, pra mim, aquilo ali, nossa, Um sonho. um sonho. Mas realmente é muito bom quando a gente consegue converter. E quando a gente tem pessoas próximas da gente que são veganas também, né? Porque isso falta muito. Muito. É engraçado, né? Somos milhões, mas onde estão, né? Onde estão? Exatamente. Exatamente, assim. Esse é um das dores, assim, que a gente, quando a gente tá criando a nossa marca, né? E é uma das dores, assim, de falar, cara, vamos juntar toda essa galera, né? Porque é solitário, muitas vezes, às vezes até dentro da própria comunidade é só uma coisa solitária, sabe? Porque, por exemplo, a gente pensa muito parecido. Não é porque você comeu alguma coisa X e eu não sei, é aquilo que eu sempre falo, não sei se eu eduquei muito bem a minha bolha ou se eu fui me afastando da outra bolha demais, mas eu geralmente me relaciono com vegetarianos e veganos que têm essa mesma visão. Tipo, não é uma coisa que eu comi ali porque eu tive muita vontade, não é porque eventualmente vai acontecer alguma coisa não premeditada que vai me fazer menos vegano, menos vegetariano, ou que eu vou ficar me culpando por aquilo. Principalmente porque, geralmente, quanto mais você se proíbe daquilo, por que muita gente volta? E aí, culpa a saúde. Porque teve vontade. E reprimiu tanto essa vontade que criou-se um pedestal naquilo que ela queria comer. Que falou, quando ela come, ela faz, ufa, comi. Então era isso que estava faltando. Esse era o vazio do meu peito. Mas, na verdade, não. Você só reprimiu tanto algo que é natural do ser humano, que quando você comeu, você só satisfez, você só respeitou uma vontade que você teve e você se sentiu, sei lá, respeitado, acolhido, mas foi um evento muito pontual, que se você não tivesse tido essa rigidez toda com você e quisesse dar uma mordida, às vezes nem fosse tão gostoso. Exato. Sabe? Porque quando a gente restringe, né, o proibido, fica um negócio assim gigante. Exatamente. Né? Teve um episódio que eu fiz com o Amadeus Vitor, que é um nutri também, que ele é mineiro raiz, assim. E ele falou assim, cara, não acontece, mas eu tenho na minha cabeça que se eu quiser um dia comer um pão de queijo, porque eu ainda não achei a receita que se pareça mesmo com pão de queijo raiz daqui, eu vou comer. E eu falei, e é justamente por pensar assim que você não come. Sim, quando a gente libera, tá tudo bem. Exatamente. Não tem aquele a peso. maioria de nós foi criada comendo, né? E sem questionar muito isso. Então, acaba, neurologicamente falando mesmo, acaba sendo um lugar de conforto. Então, dependendo da situação, por exemplo, o momento que eu parei de ser a vegana radical foi quando eu tava desmamando a minha filha ali, que era um processo muito difícil em todos os sentidos. E aí eu voltei a ter vontade de comer um docinho, porque era um lugar de conforto muito grande. Porque está associado às memórias que a gente tem, assim. Então, não tem por que restringir, não tem por que lutar contra, porque senão só te afasta mais realmente do propósito. E é bem isso, assim, o que era o meu doce preferido antes, eu comi com aquela vontade, tipo assim, nem é tudo isso. Exato. É bom, mas, putz, lembrava diferente, porque eu lembrava do momento, lembrava de toda a construção de memória, né? Não realmente do sabor daquilo. Nossa, um exemplo de hoje de manhã.
que eu falei, eu virei pra ela e falei assim, lembra que a gente tava procurando algum lugar pra comer, né? E aí, com fome que a gente tava, e aí procurando e nada muito legal, tal, tudo aqui tem camarão, gente, a gente precisa rever isso. Aí a gente lá tentando procurar, eu virei pra ela e falei assim, nossa, nesses momentos eu tenho tanta vontade de comer um pão com ovo na chapa, só que é fome. E eu só sei disso porque eu sempre tive um discurso na minha cabeça que se eu tivesse vontade de comer, eu comeria. Só que eu sempre soube que era fome. Uhum. Cara, que eu tô com fome. Então, às vezes, essa vontade imensa que você tá é só fome. Você só precisa comer alguma coisa. Não necessariamente carne. Só que aí tem carne lá na sua frente, é óbvio, você vai ficar com vontade de comer carne. Exatamente. Né? Então, aí vira uma luta muito grande. Putz, meu Deus, senti vontade de comer carne. Não, mas eu vou lutar. Aí isso só vai criando uma bola de neve dentro de você. Então, assim, é entender que vontade é inerente ao processo. Pode ser que, assim, ao longo do tempo você tenha menos ou ela seja mais administrável. Mas vontade você vai ter sempre, né? Então, é entender que tá tudo bem, que é natural, que só te faz ser humano e que muitas vezes é só fome, ou é só vontade mesmo de dar uma mordida, morde lá o negócio, e aí você vai ver que nem é tudo isso, sabe? Senão você vai criar um negócio ao redor daquilo que não é. Eu tenho uma amiga que ela é muito carnívora, muito mesmo. E aí, a gente tava ali na época da faculdade, que naturalmente é uma época que a galera tá mais mente aberta, né? Então, assim, a galera tava começando a ver esse negócio da carne, né? A repensar, e tinha muita gente parando ao nosso redor. Aí ela falou, vou parar também. Só que aí foi isso, ela parou da noite pro dia. E ela falou, Natália, eu estou sonhando com carne. Sério, assim, de verdade, eu acordo salivando, eu não tô aguentando. Aí eu falei pra ela, cara, come. Só que nisso de cara come, ela desistiu, sabe? Que ela viu que, não é pra mim isso, sabe? Eu cheguei ao ponto de sonhar com carne, então não é pra mim. E aí ela come carne até hoje. Mas assim, talvez se ela tivesse ouvido todo esse podcast aqui antes, né? Ela já ia ir mais preparada. Exato. Então... Porque eu acho que o propósito tem que estar muito firme, assim, em você, de entender que... É que, cara, é desafiador, Sim, né? A gente não pode deixar de lado. Difícil. É desafiador de todo... Eu lembro que quando eu tava na minha transição, por ela ter sido bem devagarzinho, assim, foi ao longo de, sei lá, uns 8 meses, minha transição. E eu lembro que eu falava assim, cara, se for pra sofrer, eu não vou fazer. Se for pra sofrer, eu não vou fazer. Porque não é sustentável. Não. E aí, você falando dessa sua amiga, me traz, assim, uma sensação de, cara, beleza, ela gosta muito de carne, provavelmente carne vermelha. Mas e se ela tivesse tirado o frango? E se ela só não comesse só frango? E se ela não comesse só peixe? Eu comecei com frango. Porque quando eu comi, que aí era aquele pratinho da minha casa, arroz, feijão, legumes e filé de frango, eu mastiguei, eu falei assim, cara, mas eu nem gosto disso. Eu também não gostava de frango. Mas já era um questionamento pra você? Tipo, pra mim nunca foi. Não, na época não. Antes de eu despertar, não. Eu comia porque era o que tinha. Tipo assim, eu não gostava. Tanto é que ontem a gente pediu um estrogonofe de frango. Eu pedi pela graça só, porque eu nem sou fã. E ela falou assim, mas eu não gosto, eu já não gosto muito do frango. E o frango da que a gente pediu, não vou falar a marca, eu acho que tem muito gosto de frango. E eu nunca gostei. Aí eu falei assim, vou pedir aqui pela graça. Não gostei. Ótimo. Perfeito. A pessoa nunca gostou de frango na vida, virou vegetariana e pede um prato de frango. Muito bom. Meu jeitinho. Mas era pra experimentar. Eu também tenho essas coisas. Era pra experimentar. Pra ver, sei lá, fazia gosto. tanto tempo que eu não comia E tem isso estrogonofe. também, tem muita gente que é radical nessas questões, né? De comida que imita outras comidas que não são vegetarianas e tem gente que julga. Exato. E eu lembro que, assim, Gente, faz muito tempo que eu não vejo. Ainda existem, né? Não existe. Graças Muito. a Deus. Você doutrina a sua boca. Você saiu bloqueando todo mundo. Exato. Sobraram 3 pessoas que pensam igual você. Ai, gente, é por isso que eu não tô famosa ainda, tá vendo? Que saco! Quando a minha família começou a ajudar no processo, era o que elas faziam. Então, eu ia no final de semana, elas pegavam um prato que estão acostumadas a fazer com carne, substituíam de alguma maneira e imitavam ali. E às vezes eu postava, eu comentava, e aí sempre via alguém, mas aí não é ser de verdade, porque
assim, gente, é uma família que antes nem pensava, que tá fazendo um esforço porque sabia que tinha um valor afetivo, que eu gostava disso, e que estão se adaptando, assim. Tem tanta riqueza nesse processo, e aí você vai se apegar no, porque tá tentando imitar. E tá tudo bem se eu só estivesse tentando imitar mesmo, porque até ontem eu comia e era bom. Então, faz parte, né? Todo um processo neurológico, todo um processo psíquico realmente de afeto, de construção social, de construção nutricional mesmo, assim. Quando a gente tem as deficiências, o metabolismo dá alguns sinais de que a gente procure alimentos ali de acordo com a deficiência. É construído no nosso metabolismo que, por exemplo, quando ela precisava de ferro, era a carne que ela comia, eu me sentia... Então, você vai sentir mais vontade nesse processo. Quando eu estava grávida, eu sentia vontade o tempo todo, mas assim... Caraca. E nunca antes tinha sentido durante todo o processo. Depois também, assim, minha filha nasceu, nunca mais pensei em carne. Se você não tem esse conhecimento, se você não tem essas conversas, é muito mais difícil. E é muito mais provável que você desista ali do processo. Eu nunca tinha associado isso, tipo, do corpo estar precisando de alguma coisa e você ter vontade daquele alimento. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Neurologicamente, porque você sempre vai associar, porque você já ouviu falar que aquilo tem essa relação, quanto literalmente pelo corpo ter essa... percepção, dá pra usar essa palavra? É quase uma memória ali, realmente, nutricional, assim. Então, por exemplo, quando você chega à noite de um dia muito estressante, que você tá muito cansada, a primeira coisa que você pensa em comer é aquele carboidrato, aquele doce, porque seu corpo quer energia da maneira mais rápida possível, né? E que também gera ali o prazer neurológico. Então... E muita gente associa, tipo, estou muito cansada, tive um dia de muito trabalho, eu estou merecendo um doce. Isso já tá na nossa Você percebe cabeça, que é uma né? questão tanto comportamental quanto fisiológica. Até mesmo aquela, sou viciada num docinho. Não, cara, você passa várias horas em jejum, seu corpo tá grita, Márcia, pelo amor de Deus, sabe, me dá uma energia, e você associou aquele horário específico a comer esse docinho. Então, por isso que você é viciada no docinho. Então, tem muito isso, entende? Então, E carboidrato dá energia rápida. Né? Exatamente. Então, a mesma coisa acontece com o consumo de carne, ovos, laticínios e tudo mais. A gente tem várias associações disso ao longo da nossa vida, que a gente nunca questionou. E sim, são fontes de vários nutrientes, não dá pra negar que não. É fonte de gordura, né, saturada também, né, que é que a gente tem que reduzir um pouquinho mais, mas são fontes de proteína, são fonte... né, de alguns micronutrientes, como cálcio, por exemplo, que é o leite. Não dá pra gente... esse é um outro ponto. Não dá... O vegetarianismo e o veganismo, eles têm argumentos suficientemente bons pra que a gente consiga falar o quanto eles são benéficos pra saúde e tudo mais. A gente não precisa detonar a carne pra isso. Porque a carne também tem lá seus... benefícios em relação... Nem sei, benefícios a palavra? tem Utilidade. Utilidade. eu diria. Não é que não... Dá pra ter uma alimentação saudável comendo carne. Isso, exatamente, exato. Tá. Tem lá seus nutrientes, a gente não precisa demonizar também o consumo ali nutricional da coisa. Até porque é outra coisa que afasta, né? Exatamente. Aquela história do leite extremamente inflamatório, que você não tem evidência de nada, e aí só vira mais um ponto contra, né, pra quem quer falar do vegetarianismo. Gente, eu falo que o meu maior sonho era poder falar que, tipo, isso, carne causa câncer, sim. Leite é inflamatório, sim. Mas não é verdade. E eu não preciso falar isso pra falar que, cara, uma alimentação vegetal equilibrada, você vai ter um intestino maravilhoso, isso vai melhorar a sua disposição, você vai ter um consumo ideal, sim, de micronutrientes. Eu não preciso detonar o outro lado pra falar que o quanto a nutrição e a alimentação vegetariana é boa também, sabe? Uhum. Vocês, sendo da área de saúde, né, tem muito preconceito profissional, né? Imagino eu. E qual foi o maior mito que vocês já ouviram, assim, a respeito de veganismo e vegetarianismo dentro da área de saúde? De novo, eu acho que eu eduquei muito a minha bolha já. Já, mas assim, pontualmente, assim, diretamente a mim, nunca, tá? Nunca tive, não. Mas eu tava mostrando até pra Camila hoje vindo, né? Uma colega que estudou comigo, ela tem um destaque vegan.
com matérias extremamente sensacionalistas. Uma colega que estudou comigo, né? Que eu não tenho contato nenhum com ela hoje, a gente nem se segue porque ela é carnívora. Uma nutricionista carnívora, gente, eu juro. Carnívora? Carnívora da dieta carnívora, dessas Mentira. cetogênica e tal. Carnívora, sim. A gente não se Mentira. segue porque assim. Nada a ver, Eu né? acho que explica, Exato, é auto-explicativo nada a ver. isso. É. E aí ela tem um destaque vegan. E tá lá, assim, várias matérias sensacionalistas. Aí ela falando dos. Lembra do que eu falei da gente saber ler estudos? Uhum. Existem várias categorias de estudos, tá? Existe o estudo que é um caso. Estudo de caso, que é com uma pessoa. Vai, sei lá, pego o Vitor, pego a Nath e falo da alimentação de vocês, as deficiências que vocês tiveram e associo com alguma coisa. Isso a gente consegue extrapolar o que aconteceu com o Vitor para a população? Nunca. Isso qualquer leigo, né? Beleza. Então, já partindo desse princípio, tem lá nesse destaque vários casos controle. Criança morreu pela deficiência da B12, velhinho está na UTI pela não sei o que, do que o que. Só o título, né? Só o título. Exato, que ninguém entra pra Exato. ler tudo. né? Exato. Daí tem um que tá assim, seguindo os destaques, vocês percebem como os estudos que falam sobre veganismo e vegetarianismo estão enviesados? O dela não. É. O dela não. Ela pegou um estudo de caso isolado, mas o dela não tá enviesado. Ai, Então você gente. percebe a necessidade, assim? Então é nesse lugar que eu vejo esses mitos, que eu vejo esses preconceitos, não sei se dá pra usar essa palavra, nesse lugar muito distante. Mas eu queria tanto que um profissional eu queria que viesse hatear. Eu não bloquearia, eu bateria. Não bateria fisicamente. Sou carnista! Não fisicamente, né? Mas bateria com argumentos, discutir, assim, né? né? Porque o primeiro que já ia pegar era isso. Como que você me vem com um argumento de um estudo de caso? Tá aí uma ideia de podcast. Vou trazer vocês duas pra cá. Pra vocês Nossa! debaterem. Tem aquele Spartacus. É Spartacus, né? E é um canal no YouTube maravilhoso. E eu o conheci justamente porque foi uma sócia do Pop Vegan e um carnista pra debaterem sobre isso. E é sempre assim, um de direita, um de esquerda, um carnista e um vegano, um bandista e um cristão. Enfim, aí tem isso, poderia... Nossa, super, eu amaria. Isso eu tenho muita vontade. A gente Tipo, eu vê a até Bia tenho batendo vontade. nela. É paleolítico que chama? Então, tem várias nomenclaturas, isso no fim... É tipo falar assim, vegetarianismo e whole food plant-based, entendeu? É a mesma coisa ali no fim, entendeu? Então... Não, mas cada hora eles inventam uma coisa a mais. né? Toda hora nasce um termo novo. Sim. Um cara que famoso nos Estados Unidos, que é um cara que portão. Ele vários. come. Ele come assim, só carne crua. gente, pelo amor de Deus. Ai, gente, dá um nojo. Aí é crudívoro, não é? Que é tudo cru. Não, mas crudívoro É fruta, é fruta, legumes. verdade, verdade. Que inclusive paleolítica, dá outra pauta de fazendo a podcast. carne. Gente, não é legal, tá? É, né? É uma parte do que não muita gente confunde. Porque eu sou vegana e crudívora, gente. O crudivorismo, a gente não tem base científica, evidência de que fazer isso a longo prazo. Você quer fazer um dia porque você se sente bem e tudo mais? Beleza, e é uma conduta sua pessoal. Mas a longo prazo não é sustentável e não temos evidências de que ele é adequado nutricionalmente. O vegetarianismo e o veganismo, sim, inclusive muitas diretrizes, enfim, e que é uma coisa, inclusive, que me dói, assim, quando a gente fala sobre esses mitos e tal, de ver que o profissional, ele não tá vendo nenhum diretriz, nem órgão, sabe, que gere tudo, assim, da nutrição e da medicina, sabe? Isso é muito doído. Mas, inclusive, foi na minha primeira matéria do mestrado, tinha a questão sobre frugivorismo e crudivorismo. O crudivorismo ainda pode ser um pouco mais adequado. Não quer dizer que tá? Pode ser um pouco mais adequado. Mas o frugivorismo nunca, que é só o de fruta. Entendeu? Frutas e, enfim, tipo assim, tomate é fruta e tem, entendeu? Mas não... Acredito eu, não tem proteína.
Não, exatamente. Não tem. E gordura também. Aí tem, por exemplo, caroço de alguma fruta, que aí vai ter mas não tem ômega 3, ômega 6 suficiente ali, entende? Exato. Exatamente. Então, assim, é bem complicado, porque tem uma. Aí o crude e o fruge, eles são ali muito pau a pau com o extremismo do carnívoro, do paleolítico, Sim. entende? Se a gente fosse fazer uma comparação, ambos não são adequados, tá? Ah, mas o fulano é há tanto tempo, beleza, é um estudo de caso. Assim como tem estudo de caso que o outro fulano morreu porque X. Entendeu? Então é estudo de caso, beleza, ele consegue. Porque é muito complicado, assim, né? A gente vê, é porque é frugívoro, não sei o que, é carnívoro, não sei o que lá, mas a gente não sabe o que aquela pessoa tá comendo todos os dias, gente. A gente não sabe, porque é muito impossível a pessoa não comer um pãozinho, não comer uma coisa ali. É bem impossível, tá? Bem impossível. Até a filha dessa nutricionista, rolou uma polêmicazinha dela, porque ela tem um corpo maravilhoso, ela treina muito, tudo mais, e aí ela fez o que eu comi um dia. E aí, ela fez lá esse vídeo, e aí a primeira frase falou assim, eu vou mostrar o que comi um dia, porque eu acho que as pessoas não entendem muito a minha dieta. E o Nutri reagiu. E tinha um monte de doce, tinha carne, não sei o quê. Porque ela falou assim, em partes a minha dieta é carnívora, mas às vezes ela é cetogênica, mas às vezes eu não tô nem aí. Era meio assim a chamada do vídeo, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa tá mordendo um tablete de manteiga pelo vídeo, só que essa não é 100% a base da alimentação, sabe? Porque dificilmente vai ser, porque quando foi, por exemplo, foi o que aconteceu, as chances, né, maiores de acontecer, foi o que aconteceu com aquele outro cara que teve chantelasma, que é quando literalmente a gordura, o colesterol saiu da pele dele. Tira, isso acontece? Acontece. É assim, um caso extremo, é bem extremo, tipo da vitamina D lá. É muito zoado, mas, tipo, literalmente, assim. Como se Sai da pele, assim. Quer ver, vocês não. Embaixo do olho. É chantelasma, né? Caraca, eu nunca tinha chocado. Chantelasma. E ele tava 8 meses na dieta. Gente, que loucura. Então, provavelmente, ele era um cara que realmente não consumia. Só consumia isso e uma quantidade muito grande. Já tinha alguma predisposição a ter uma questão de colesterolemia, né? E aí uniu o útil ao agradável, né? E você vê que é uma dieta aí é insustentável mesmo, 8 meses. Bizarro. Não sustenta. Muito bizarro. E você, Camila, qual o maior mito que você já ouviu nessa área de saúde? Nossa, eu acho que na época da gravidez eu passei por umas, assim. Você teve essa fase, né? Sim. Eu ouvi de todo mundo, né? Quando eu engravidei, então, de todas as pessoas ao redor que precisava de um acompanhamento. E aí, realmente, assim, eu sempre tive predisposição antes de ser vegetariana. Então, no primeiro mês de gravidez, já tava com uma anemia super. E falei, vou procurar uma nutricionista. E aí, primeiro fui em 2 ali que não tinham especialização, não funcionam muito, não tem como, é muito difícil, você já tem tendência a baixo peso, não tem como estar grávida e ser vegetariana, senão a gente não vai tratar essa anemia. Aí eu, tá bom, então vou para as especialistas ali que se diziam especialistas, né? Eu fui em mais 4 e todas falaram para mim que, assim, não tem como, só com acompanhamento de um médico junto, e eu sou médica, né? Tipo assim, eu sei o que eu tô fazendo, e eu tô com acompanhamento do obstetra, tudo. Não, porque a longo prazo não dá, porque você não vai aguentar a gravidez inteira, porque vai ter muita deficiência. E aí chegaram a me falar que, por exemplo, se você não consumir leite de vaca, sua filha já vai nascer com osteoporose. Ai, gente. E aí, na época da amamentação, que assim, tá amamentando à toa, porque com essa alimentação que você tem, não tem um nutriente que sobra para ela. Que bizarro. E assim, você tá Acho que é a mesma questão que a gente estava falando do estar vulnerável, né? Um período de gravidez e de amamentação está super sensível, né? E assim, foi a minha primeira, então eu também não tinha esse embasamento.
tudo que falavam, você fica se questionando. Aí qualquer coisa acontece, você pensa, meu Deus do céu, sou eu que estou gerando isso. Você vai para esses lugares de questionamento. E aí, de novo, eu me vi sem referências, né? Sem ninguém que falasse sobre tive uma gestação vegana, deu tudo certo, a criança nasceu bem, não teve nada... Não teve osteoporose. Exato. E aí, a minha filha teve baixo peso, que não teve nada a ver com o veganismo. Eu tive Covid durante a gestação e era um questionamento que todo mundo fazia. E aí, quando ela nasceu, que a pediatra acompanhou ela desde antes de nascer, né? A pediatra dela, a primeira coisa que falou foi: a gente só vai se for com uma nutricionista junto. Porque se você inventar de deixar ela vegana, eu não vou saber acompanhar sozinha. Que grosseira. E aí, exato. Mas depois a grosseira é a gente. E aí- Se quando dá uma resposta boa... E aí foi, tá bom, então não vai acompanhar de jeito nenhum, né? Não faz sentido pra mim. Procurei outra profissional ali que soubesse acompanhar. E assim, também uma nutricionista. Minha filha passou com nutricionista em vários momentos, isso porque ela nem é vegetariana ou vegana, por uma questão de introdução alimentar, de vamos aprender a fazer direitinho, vamos ver se tá tudo certo, vamos acompanhar toda a questão de deficiências da maneira correta. É importante, independente, né? Assim, mas acho que todo mundo fica um pouco com medo de, ao invés de estudar, eu não sei direito, então é mais fácil eu me basear no que eu já ouvi falar. Sim. Então foram alguns mitos aí. É aquilo que a gente estava falando no início, né? De não ter a humildade de falar, não sei sobre esse assunto, te recomendo procurar uma outra profissional. E de nem tentar, né? O que você acabou de falar de referências, assim, a gente tem manuais, por exemplo, de alimentação vegetariana na pediatria, a gente tem lá na todas parte as do fases Ministério da da vida. Saúde, exato, do Ministério da Saúde, da parte de pré-natal, você tem páginas ali de a gestação vegetariana. Então, assim, é não procurar, não querer procurar também, né? Não fazer o esforço. Exatamente. E digo mais, tá? Não sei do código de ética médico, mas do código de ética do nutricionista, é vedado ao nutricionista não estar atualizado. Tipo assim, você não pode não estar atualizado. Você tem que saber. Você não precisa ser especialista em tudo. Por exemplo, eu não atendo grávida, a não ser que seja uma paciente que eu já acompanho. Tipo, veio grávida pra mim com alguma questão, com uma diabetes gestacional e tudo mais, eu não me sinto segura pra atender. Então, eu passo pra alguma profissional que seja especializada em doenças crônicas, por exemplo. Mas se vem uma grávida que tá saudável, só quer saber como fazer realmente, ou já é paciente minha, é super tranquilo, inclusive amo. Mas se vem com alguma questão associada, não vou atender, é muito específico. E a vida de uma mãe e de um bebê. Então eu não vou falar, então, não vou te atender porque não tenho o que fazer, com a pessoa super fragilizada. Não, tenho o que fazer, eu sei que tenho o que fazer, porque em algum momento eu vi dentro de uma diretriz que existem várias precauções para isso primeiro, e várias formas de lidar com isso. Eu não vou ser a melhor pessoa para te orientar nesse sentido. Mas eu tenho uma nutricionista que é minha colega, que eu conheço e que é especializada em doenças crônicas na gestação. Aí você vai lá, porque ela vai te atender muito melhor. E aí, tem esse ponto também dessa fragilidade. Eu não sabia nem que essas outras eram especializadas. Nossa, tô apavorada. Meu Deus. E Não. aí você cai num lugar... É exatamente isso, né? Ter humildade de não consigo lidar, né? Não tenho o preparo necessário para lidar com isso. Ou tenho minhas dúvidas e sem julgamentos. Tá falando de profissionais de saúde, assim. Exato. Eu ouvi de uma que, assim, ou volta a comer carne ou você vai fazer mal para sua filha. Ah, Tipo assim, gente, como você fala isso para uma gestante, sabe? E assim, não cabe a você julgar. Se você não concorda, tá bom, você passa para outro profissional sem o julgamento, né? Assim, a mesma coisa. Hoje a gente atende gente que come carne. É a nossa preferência? Não necessariamente, mas não cabe a mim julgar. Porque, primeiro de tudo, a gente é profissional da saúde, né? Exatamente. E aí, um outro ponto é que é direito do nutricionista encaminhar. Aí eu não sei se tem também no COGE. E o principal de todos é que é proibido o nutricionista não respeitar uma escolha pessoal ou coletiva. É vedado. A gente não pode. Obviamente, né? Eu fumo. Não, vamos tentar reduzir? Eu bebo. eu faço a dieta carnívora. Exato, não, exatamente. Agora,
Cara, eu não. Porque, por exemplo, isso que a gente tá falando de uma escolha pessoal em relação a coisas que a gente viveu e viu e não compactua. Mas, por exemplo, os adventistas, eles, por base ali de religiosa, eles não consomem carne. Obviamente. É vedado ao nutricionista, seja religioso, seja. Se vem um paciente meu, um bandista que não come carne de sexta-feira, eu, obviamente, vou, né, fazer certo. Mas assim, se outro nutricionista não pode falar, não, mas de sexta-feira você tem que comer todos os dias. Esse dia você vai ficar fraco. Obviamente. Se vem um paciente meu judeu que não come carne de porco, não, mas a carne de porco, como é que você vai fazer carne de porco? Obviamente. Mas quando é uma escolha pessoal, não. Então, mas se você não comer carne, eu tô apavorada com essa, você vai fazer mal pra sua filha. Nossa, mas é Apavorada, não sabia dessa. É muito de profissional, né? A pediatra que de fato acompanha minha filha agora, quando a gente começou a introdução alimentar, eu falei, derivados de leite de jeito nenhum, isso é um combinado, vai consumir ovo, da carne a gente vai decidir no meio do caminho. E aí eu tenho uma predisposição à osteoporose, e aí ela ficou ali na dúvida, ela falou, será que vai ter que suplementar cá ou será que não vai? Ela falou, putz, vou te retornar, não sei, vou ter que procurar em algum lugar. E aí ela entrou em contato comigo depois e falou, não precisa suplementar por enquanto, se você se sentir mais segura, eu acho que eu me sentiria, vamos acompanhar com uma Nutri também uma vez por ano, a gente passa só para ter certeza. Assim, ela fez todo o processo e sem julgamentos, assim, os filhos dela mamam na mamadeira leite de vaca, e são dela, não é o do paciente, assim. E você fica mais seguro, né? Super seguro de realmente confiar naquele profissional ali. Mas foi um período complicado, assim, de muito questionamento. Foi difícil. Imagina. Mas, ao mesmo tempo, acho que dá um pouquinho essa... Vou provar para todo mundo e vou seguir radical aqui, vai dar tudo certo. E quando encontra um profissional também dá uma esperança, né? Como profissional. E aí me faz questionar uma coisa. Você perguntou como profissionais, né? Dentro da prática clínica, quais mitos a gente já ouviu e tal. E engraçado, né? Como profissional não teve nenhum ataque, só pessoal, quando não sabiam que você era médica ou que eu era nutricionista, ou nessa questão tipo da gestação e não questionando alguma conduta sua, sabe uma coisa? Deu pra entender? Não, eu acho que eu escuto muito hoje na nutrologia, por exemplo, da questão da hipertrofia. Sério? Que eu não posso trabalhar com paciente de hipertrofia se eu quiser deixar uma dieta vegetariana. Dentro da galera da saúde, eles falam isso? Sim, nutrólogo. Como se falasse que dieta vegana não tem proteína? Sim, o último congresso de nutrologia, que foi aqui em São Paulo, internacional de nutrologia, teve até um painel sobre hipertrofia vegetariana, vegana, e rolou um atrito meio pesado ali, de tipo assim, de brigarem sobre evidências. Nossa, medicina da questão tá difícil mesmo, né? da questão de qualidade nutricional, sabe? Então, por exemplo, você dá exemplos de fisiculturistas hoje, que são veganos há anos e têm exames mais saudáveis, de fato. Não falta testosterona, exato, eles comem soja. E aí, assim, mas aí você vai lá no rodapé do rodapé, sabe? De um estudo que nem que tá enviesado. A qualidade nutricional da proteína e pipipi, popopó, e aí gerou-se um atrito que acabou muito rápido porque pouca gente tinha embasamento para contribuir. Então, era assim, 2 profissionais renomados, cada um na sua área, e o resto não conseguia contribuir porque não tinha o embasamento, não tinha o suficiente ali. E assim, e até uma questão, hoje em dia a gente tem marcas muito maiores que não são vegetarianas e veganas, então os estudos são patrocinados também muito mais por esse lado. Então você fala das grandes marcas de suplemento, vão patrocinar e vão embasar ali a dieta na base de carne, né? Então temos essas questões políticas também, infelizmente. E de novo essa questão da falta do estudo em profundidade, né? Porque assim, para você indicar outro profissional para atender alguém que você não se sente apto tecnicamente, você precisa saber do básico. Para querer debater ou discutir alguma coisa, você precisa saber um pouco mais profundamente. Então, em relação às proteínas vegetais, há uma dúvida imensa sobre as proteínas vegetais. Há mesmo, né?
sobre a qualidade delas. Só que o que, se for perguntar para um médico que estava questionando a qualidade nutricional de uma proteína, ele não vai saber o que é aminograma. Sim. Porque é isso que vai, como que eu posso dizer, identificar ou definir se uma proteína ela é de boa qualidade ou não. Porque o que acontece é que a gente tem, você estava perguntando da taurina no início e tal, aminoácidos eles são pequenas pecinhas da proteína. Juntos eles formam a molécula da proteína. Quando a gente pega a carne, ela tem todas as pecinhas que a gente precisa consumir, que são os aminoácidos essenciais. E tem os aminoácidos não essenciais que a gente já produz. Mas a carne tem todas as pecinhas essenciais que a gente precisa consumir. Quando a gente vai para as proteínas vegetais, as leguminosas, principalmente as fontes mesmo de proteína vegetal, não tem todas as pecinhas. Só que o arroz ou os grãos, pode ser milho, quinoa, aveia, eles têm os aminoácidos que faltam nas leguminosas para serem uma proteína completa. E não quer dizer que você precisa consumir na mesma refeição. Então, por exemplo, se você gosta de comer macarrão com, sei lá, com alho e óleo, não quer dizer que ali no lanche da tarde você vai comer um patezinho de hummus e vai ter os aminoácidos ao longo do dia, tá? Então, aí a gente já derruba essa questão da biodisponibilidade ou da qualidade dessa proteína, porque a gente consegue sim todas essas pecinhas, todos esses aminoácidos essenciais que a gente precisa. Então, se for perguntar para um médico desse que está questionando a qualidade de uma proteína vegetal, seja pela quantidade, porque se a gente for pegar a proteína de soja, por exemplo, ela tem tanta proteína quanto, às vezes com um maior volume, claro, quanto um peito de frango. Claro que a gente não vai comparar feijão com peito de frango, o que já aconteceu muito, que aí pegava o feijão cru, eu espero que ninguém coma feijão cru, e aí ele vai ter as mesmas quantidades ali. Isso é outra falácia e precisa ser muito bem discutido, muito bem explorado e dar essa clareza para o paciente, claro. Mas se você for perguntar para um médico que está querendo discutir isso com algum tipo de autoridade, ele não vai saber explicar o que é aminograma, quais são os aminoácidos essenciais e quais são os não essenciais e como a gente maneja isso. Sim, não, com certeza. E engraçado você falar essa questão do feijão, porque é um medo de muita gente, né? Porque falar, feijão é fonte de proteína pro vegano. Mas, nossa, tem muito carboidrato. Socorro! Não pode, então, falar que feijão é uma fonte de proteína. Mas, gente, assim, foi o que me fez evoluir nos meus treinos, sabe? Quando eu fiz a transição para parar de comer carne, eu tive esse momento, né, que eu falei, de ter muita baixa de energia e perda de performance. Mas aí, óbvio, eu fui numa nutricionista que era especializada em nutrição vegetariana e vegana. E aí ela falou, vamos tacar feijão aí. Eu falei, o quê? Feijão tem proteína? É isso mesmo? E aí meus treinos evoluíram muito, porque, gente, carboidrato, nosso corpo precisa, a gente precisa de energia para viver, né? E aí vem os carboidratofóbicos e falam, não, isso aí não, muito carboidrato. Então não dá para ter uma dieta proteica. É que eu acho que o vegetarianismo e o veganismo, ele abre um pouco a nossa visão sobre os alimentos de uma forma integral. Todo alimento, ele corrobora para o consumo de proteína. E todo alimento de forma integral, assim, colabora também para que a gente tenha... Quer dizer que todo alimento vai ser adequado em proteína? Não. Não é isso. Mas a gente não pode pensar em uma refeição, especificamente em um alimento, porque é isso que faz com que quem come carne caia no erro de eu como carne, eu tô contemplado. Porque o feijão, já que você usou esse exemplo, ele não é só proteína e carboidrato, ele é fibra, ele é fitoquímico, ele é fitoquímico, ele tem minerais, ele tem ferro. Então, assim, não é só, nossa, feijão é proteína? Não, feijão não é proteína, ele é uma fonte. Ele é uma fonte de proteína, assim como as leguminosas, e ele é uma fonte também de carboidrato, ele é uma fonte de ferro, ele é uma fonte de fibra, ele é maravilhoso. Um volume enorme, por conta da água e da fibra, a gente tem pouquíssimas calorias, então num processo de déficit calórico, né, tem muito medo do carboidrato, mas ele é um excelente aliado para quando a dieta tá apertada e você precisa comer em volume.
Então, mas tem carboidrato, mas ele tem fibra e água pra caramba. É maravilhoso. Ele vai ter o ferro quando associado com a vitamina C, né, para melhorar a absorção. Então, o vegetarianismo e veganismo, ele abre as portas, assim, pra gente enxergar as coisas de uma forma muito mais integral, muito mais completa em relação aos alimentos. E qual seria a dica, assim, que você daria pra fazer um prato vegano perfeito? Não, vou mudar, já que a gente estava falando de reformular a alimentação inteira, a alimentação vegana perfeita, porque, como você disse, não é só um prato, né? Gente, perfeita nenhuma alimentação é. Acho que a gente tem que tirar isso primeiro dessa visão de perfeição. Porque aí a gente entra em vários pontos que a gente já falou. Esse medo de ficar doente. Eu acho que sim, a gente tem que ser exemplo, mas a gente não deve se cobrar de ser exemplo de nada. Porque acho que isso vem dessa cobrança de ai meu Deus, então eu preciso comer muito saudável, porque eu não posso ficar doente. E a gente, morreu atropelado. Não, tá vendo? Era vegano. Coitado. Então, assim, e essa cobrança o tempo inteiro. A gente tem que se acolher nessa iniciativa em reduzir o consumo de carne ou parar de fato. E não tem um prato perfeito, mas existem coisas que a gente pode fazer pela nossa saúde e pela, enfim, a saúde do ambiente e dos animais com essa escolha que a gente faz, que é experimentar alimentos novos. Ai, sim. Experimente alimentos novos, né? Olhando por essa forma integral mesmo da alimentação, né? Experimenta grãos diferentes, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, damame, soja em grãos. Tem, gente, inúmeros tipos de feijão, sabe? Feijão rajadinho. Aqui vocês comem muito preto, inclusive sou apaixonada. Mas lá em São Paulo a gente come mais o carioca, que é marrom. Que o carioca não come. Que o carioca não come. Né? E eles têm sabores de feijão vermelho, aquele mais gordinho, feijão branco. Faz salada, faz formas diferentes das leguminosas. Hambúrguer, almôndegazinha. Dá pra fazer com grão de bico, tofu, né? Aqueles nuggets. Experimenta também essas outras variedades. Então, falafel, tofu, tempê, seitã. Não precisam são coisas mais caras que não precisam estar todos os dias na sua alimentação, mas experimente em algum momento da sua vida, sabe? Faça de formas diferentes. Se abra de fato para esses novos sabores. Então, de grãos, a gente vai pensar só no arroz e no macarrão, mas tem arroz, macarrão, quinoa, milho, amaranto é um grão. É muita coisa a gente não sabe que existe. E o Brasil, principalmente, ele tem um clima super propício para a gente ter uma diversidade gigantesca de grãos e leguminosas e vegetais também. Então, aí, entrando na parte dos vegetais também, procura lista de vegetais na internet, pergunta pra mim, pode me mandar direct, gente, eu tenho uma lista de vegetais para os meus pacientes, então vai dando check naqueles que você experimentou, quantas vezes você experimentou antes de falar que não gosta, antes de se fechar para isso. Então, não existe uma alimentação perfeita, mas existe a alimentação ideal para você, dentro dos objetivos que você tem. Não se apegue à questão de que só porque o veganismo, o vegetarianismo é uma causa, um propósito, você não pode ter um objetivo de performance, de estética, mas ter na cabeça de que isso envolve desafios, envolve organização, não porque é difícil especificamente, mas porque você está acostumado de outra maneira, então precisa repensar essa outra maneira, mas é entender que a alimentação vegetal, ela é riquíssima, só que há necessidade de experimentar. Tudo começa, a base vai começar com você experimentando, introduzindo alimentos novos que você não estava acostumado, ou que você acha que não gosta, ou que você nunca nem sabia que existia ou experimentou. É refazer uma reintrodução. Não, uma introdução alimentar. Exato. Né? Exato. Como se a gente fosse criança mesmo. Exato, exatamente. Sai experimentando tudo. Se não teve a base ali, se a base era arroz e carne, é uma introdução alimentar 30 a mais, que eu costumo dizer. Perfeita. Um hábito que eu comecei a criar logo que eu estava transicionando, e hoje, assim, por exemplo, um dos passeios favoritos da minha filha, porque virou hábito de família. Ir às feiras, ir em zona cerealista, exatamente para isso. Pergunta para o produtor, conhece aquele alimento, questiona como faz, quais são as melhores formas. E você vai ganhando conhecimento, você vai ganhando
Porque realmente tem muita coisa que a gente não conhece. A alimentação brasileira, apesar de toda a variedade, é monótona, porque a gente se prende no básico ali, né? O paulista com feijão carioca, o carioca com feijão preto. E era algo que eu fazia muito, e até hoje faço e vou mostrando para minha filha. E assim, façam isso com as crianças, é um ponto que eu sempre gosto de pegar. Ensinem sobre todas as variedades, né? Hoje em dia a gente vê criança que não sabe diferenciar uma fruta de outra, assim. Então, ensina, porque é como você faz uma boa introdução alimentar, né? Como você cria os hábitos saudáveis ali. E eu acho que não só para uma alimentação mais saudável, mas é uma dica muito importante fazer esse exercício de conhecer logo no começo para não cair direto nos ultraprocessados, né? Hoje em dia a gente tem muito mais. Total. E acaba sendo uma facilidade, né, para lugares que realmente não tem, ou para quando você precisa de praticidade, mas também é muito fácil você, vou começar e preciso substituir tudo, e de repente já tem uma alimentação extremamente ultraprocessada, e aí ainda se escuta muito o mito também de que toda alimentação vegetariana, vegana é saudável. E não, se ela for baseada ali no ultraprocessado, a gente vai ter tantos malefícios quanto qualquer outra alimentação ultraprocessada. Então, é conhecer e é começar pela base mesmo ali, né? Acho que é isso que eu falaria de uma alimentação e de uma transição mais próximo ali do ideal. Do ideal. Essa é a palavra. E teve esses dias eu vi, eu não sei se vocês já viram um vídeo de um cara que eu acho que ele tem 22 anos, que a gente sempre frisa isso, não sei porquê, e que ele faz a dieta dos famosos. Então faz a dieta do The Rock, dieta de não sei o que, dieta de não sei o que lá. E aí esses dias ele gravou fazendo uma dieta vegana. Só que o que foi a dieta vegana dele? Primeiro ele sempre mostra indo no mercado e quanto que ele vai gastar com aquela dieta. Hambúrguer do futuro, almôndega do futuro, atum do futuro, frango do futuro, tudo do futuro. E aí ele falou, cara, essa foi a dieta mais cara que eu já fiz. Cara, pra quê? Porque esse cara é famoso. Então, assim, a informação chegou em muita gente. Eu fui olhar os comentários, todo mundo falando assim, realmente, veganismo é pra rico. Realmente, veganismo não é saudável, porque tá cheio de ultraprocessado aí. E isso e aquilo. E assim, gente, não é essa a base da alimentação. Sabe? Você não vai tirar o bife do seu prato e pegar um hambúrguer do futuro e colocar ali todos os dias, sabe? Tá tudo bem, você comer um hambúrguer, eventualmente. Mas não vai ser essa a base da alimentação, né? E a gente precisa muito desse acesso a essa informação também. Gente, chegamos ao fim do nosso episódio, tá? Muito, muito, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite, cara. Foi um papo muito legal, muito rico, tanto que rendeu 2 episódios, né? Muita coisa pra falar sobre isso. E, mais uma vez, eu vou pedir para vocês deixarem um recado final aqui pra galera, onde encontra vocês, né, o trabalho de vocês. Perfeito. Meu @é @framboesias, de framboesa e poesias. E também tem um podcast chamado Viva Veg Podcast, onde toda semana eu trago alguém para conversar comigo sobre vegetarianismo e veganismo, de desmistificar algumas coisas. E caso você esteja procurando uma nutricionista especializada em nutrição vegetariana e vegana, tem todos os links ali na minha bio do Instagram. E o podcast. Falei. Você falou? Uai, a fome. A fome, falta de B12. Tô no Instagram e no TikTok, @dracamila.molina. Atendo presencial em São Paulo, online também, todos os links estão lá. Queria agradecer o espaço, muito obrigada, e é isso. Obrigada a vocês, gente, foi incrível. E não esqueçam de compartilhar esse episódio, esse e o anterior, né? Porque aqui a gente resolveu muitas dúvidas que muitos veganos têm, né? Na transição, principalmente. E se tiverem mais alguma dúvida que não foi abordada aqui no episódio, podem deixar nos comentários que a gente passa pra Bia e pra Camila. Elas respondem e a gente passa pra vocês. E é isso. Até a próxima, né? Até a próxima. Obrigada, gente. Yes! Foi! Finalizamos! Ai, gente, foi incrível.